Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo a mais um Pequenas Resenhas e eu agradeço a você que está acompanhando aí o nosso mais novo canal, que tem se inscrito, tem deixado o seu like, meu mais sincero muito obrigada gente, isso nos ajuda demais, tem deixado também o seu comentário aqui, né, para estarmos conversando um pouquinho sobre o assunto, então meu mais sincero muito obrigada. E hoje nós iremos falar, a minha camiseta já diz muita coisa, nós iremos falar sobre uma personagem que está bastante em alta ultimamente, porque né, recentemente ela teve o seu filme solo, finalmente, depois de mais de 10 anos aí na Marvel já, acho que 10 anos na Marvel já, ela não tinha nenhum filme solo e finalmente nós temos um filme para essa super-heroína não, heroína, que é sensacional da Marvel, eu gosto demais. Sem mais delongas, né, vocês já sabem de quem nós estamos falando. Iremos falar sobre Viúva Negra, essa edição aqui da Salvat, que eu gosto demais, inclusive tenho bastante não, mas algumas edições, sempre que dá eu estou adquirindo a edição da Salvat, porque o preço é em conta, isso ajuda muito, e também as histórias são muito interessantes. Essas, inclusive, da capa vermelha, trazem histórias principais, as histórias mais importantes de cada personagem. Então aqui, da Viúva Negra, nós temos a história onde ela aparece, né, a sua aparição, sua primeira aparição, que é inclusive numa revista do Homem de Ferro, é bem interessante a história. E onde ela é uma vilã, ela não é ainda a heroína que nós conhecemos, ela é uma vilã, e ela vai tentar entrar nos laboratórios de Stark, ela trabalha para a KGB, é muito interessante, é uma história bem legal, escrita pelo maravilhoso Stan Lee, né? Não precisamos nem dizer mais nada, e desenhada pelo Don Deck, e é bem legal a história, tá? Muito interessante mesmo. Tem esse traço, né, da época, inclusive, que eu acho sensacional. Vocês sabem que eu curto nessas histórias que são mais antigas, então é bem legal. A segunda história que nós temos aqui, que também é um pouco mais antiga, é justamente a sua aparição no Amazing Spider-Man, na revista do Homem-Aranha. Ela vai aparecer aqui e já mudando um pouco, o nome da história é Cuidado com a Viúva Negra. E é já na transição, ela está mudando de traje, ela está agora sendo realmente, ela quer ser uma heroína, então é bem diferente. O traço é sensacional, é John Romita, né, então não tem nem muito o que falar, né, gente? John Romita, né? Então é uma história também bem legal. É aqui que a gente vai conhecer o traje, o famoso traje preto, né, com aqueles braceletes de ferro. Sensacional, eu gosto demais dessa história. E por último, mas não menos importante, são as 6 edições desenhadas pelo Bill Sienkiewicz. E quem escreve é o Richard Morgan. Muito boa a história, que justamente vai trazer meio que uma origem para Natasha Romanoff. Nós vamos ter uma origem aqui diferenciada, vamos ver ela justamente buscando algumas respostas, inclusive muito do que se viu no filme. Aqui essa HQ traz muitos elementos importantes, inclusive não vou dizer o que, porque pode ser spoiler para alguém que não tenha assistido o filme ainda, mas é muito importante, é muito interessante. Aqui nós temos uma Viúva Negra um pouco diferente. Não diferente a versão cinematográfica, ela condiz bastante, mas aqui ela é muito mais selvagem, violenta, digamos assim, do que a versão que nós temos na TV, né? No cinema, no caso. Então é muito legal. É uma história muito boa de espionagem. Se você é fã desse estilo de escrita, né, de quadrinho, isso aqui vale muito a pena. Os desenhos do Bill Sienkiewicz tá muito legal. E é sensacional, a história é muito boa. Vai contar justamente um pouco uma espécie de origem da Viúva Negra,
como foi que ela adquiriu poderes, porque no MCU ela não tem poderes, mas nos quadrinhos ela tem, tá, gente? Então vai mostrar um pouco como foi que funcionou essa questão da Sala Vermelha, como ela foi para lá, essa questão dos órfãos, né, das meninas órfãs irem para essa Sala Vermelha para se tornarem as Viúvas Negras, né? Era um projeto do governo russo. Então vai contar um pouco disso. Eu não quero dar muito detalhe da sinopse, justamente para não dar spoiler, mas é uma história muito boa, que é bem interessante. Nós vemos uma Natasha realmente com raiva de algumas injustiças que são cometidas. Ela quer respostas também. Como eu falei, ela é bem badass. Olha essa cena, olha isso. É bem Natasha Romanoff, né, minha gente? Não tenho o que dizer. E eu gosto demais, sensacional, é uma história muito boa de espionagem. Se você gostou do filme, se nunca leu nenhuma HQ da Viúva Negra, com certeza vale a pena você começar por essa aqui, que você vai conseguir entender bem, justamente porque você vai pegar o início, né, a primeira aparição da personagem, e também uma fase, né, essa minissérie do Bill Sienkiewicz, que é muito legal também. Você vai conseguir pegar alguns elementos que o filme se utiliza, então vale muito a pena. Se você achar por aí, compre, que é certeiro, é uma história sensacional. Mas me diz aí você já leu algum outro quadrinho da da Viúva Negra? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu tenho até alguns encadernados aqui também, outros encadernados mais recentes, que talvez eu traga até resenha aqui pra vocês depois, e que valem muito a pena também. Então deixa aqui embaixo, você já leu alguma coisa? Ultimamente tem saído, né, muito material da Viúva Negra. Ano passado saiu alguns materiais bem interessantes, inclusive tem um capa dura que eu tenho muito interesse de comprar, né, que é a Guerra Biológica. Quem sabe, né, mais à frente eu compre e traga resenha pra vocês por aqui. É uma história bem legal. Então deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aí pra eu saber se você já leu algum quadrinho da Viúva Negra, se você tem interesse, inclusive, o que você achou do filme. Deixa aí pra gente comentar, a gente conversar um pouquinho. E nos vemos semana que vem com mais um Pequenas Resenhas. Tchau, tchau!